Olá, tudo bem? Nós estamos aqui de volta com o nosso curso Cristais na Umbanda. Eu sou Gero Maita, estamos na parte gostosa do curso agora, não é? Estamos aí fazendo as práticas com as pedras. E hoje nós vamos falar como é que eu utilizo as pedras na minha residência e no meu comércio, né? Quando eu sou dono de um estabelecimento comercial. Bom, vamos começar por etapas. Quando nós falamos de um cristal, como esse que está aqui na minha mão, o cristal ele tem a função de ampliar as energias. Então as pessoas falam assim, vamos abrir uma loja X? Vamos. Aí ele vai lá e mete um cristalzão dentro da loja. É bonito pra caramba, né? Eu tenho um cristal grande aqui no centro. Só que o que acontece? Você tem que canalizar o fluxo de energia para o ambiente e utilizar o cristal depois, porque ele vai ampliar essa energia, tanto positiva quanto negativa. Então, muitas pessoas não sabem trabalhar a energia das pedras e acabam fazendo besteira e falando, não deu certo. Não deu certo porque você não soube trabalhar. Então, presta bem atenção na dica. Vamos começar pela nossa casa, né? Quando nós temos o hall de entrada na nossa casa, nós podemos utilizar sempre pedras pretas, escuras, nesse local, para que as energias densas do mesmo sejam desagregadas. Como é que a energia de uma casa? Ela é bem diferente da energia de um comércio. Então, você tem um fluxo menor de pessoas, você tem uma energia que geralmente ela mantém um pico de equilíbrio, diferente de um comércio que entram várias pessoas com várias energias e a coisa acaba pesando às vezes. Então preste atenção. Em qualquer circunstância de portas de entradas, nós recomendamos, do lado de dentro, direito ou esquerdo, Gero, o lado que ficar mais conveniente, né? Porque direita e esquerda, gente, são polaridades. Não significa que em Umbanda, que a gente tem muito isso, né? Os guias de direita estão aqui, os guias de esquerda estão aqui. Aí eu viro de costas. A minha direita vai ser desse lado, a minha esquerda desse. Aí eu viro de lado. A minha direita vai ser aqui, a minha esquerda vai ser aqui. E aí como é que nós mentalizamos os guias? Eles ficam correndo de um lado para o outro para estarem à nossa direita ou à nossa esquerda? Não. Então isso são polaridades que eles atuam e não lados humanos como nós estamos acostumados a tratá-los. Toda pedra escura, como essa turmalina negra maravilhosa aqui na minha mão, que inclusive está com mica, né? Mica e jaspe vermelho, ela é indicada para você deixar na porta de entrada da sua residência. Porque quando devidamente ativada, ela adquire a sua energia mineral, ela cria um campo, como se fosse um portal. Então, quando a pessoa passa pela porta de entrada, ela, na energia mineral, absorve as cargas negativas, que chamamos aqui de cargas parasitárias, que estejam instaladas naquela pessoa. Isso é muito legal também para olho gordo, né? A pessoa vai para sua casa com um olho gigantesco, chega, olha para a planta murcha, né? A pedra, ela não vai resolver o seu problema, mas ela vai trabalhar com uma frequência vibratória de energia que evita que essa carga mental que é gerada pela pessoa, ela possa ali estar sendo instalado. Vamos ampliar o nosso horizonte? Que bacana. Você comprou um sítio, né? Você comprou um sítio e tem lá a porteira de entrada do sítio. Você pode enterrar uma turmalina negra bem no meio dessa passagem. Cava lá 1 metro de profundidade, 1,5 metros, energiza a pedra, coloca ela dentro desse buraco e fecha esse buraco com terra bem na porteira de cancela de entrada do sítio que você comprou, por exemplo. Isso também cria um campo, e onde o próprio campo de descarrego é a terra, né? Cuja pedra está enterrada, e ali todos que passarem, ou mesmo classes de espíritos, como as casas ficam muito fechadas,
Geralmente nós encontramos esses espíritos que são conhecidos como sofredores, eguns e companhia limitada, se instalando em locais onde a energia ela é mais parada. Então, quando você tem esse campo criado em torno do local, você permite que crie-se uma barreira energética que ela inibe a entrada desses espíritos no local onde você se encontra ou que é de sua propriedade. Então fica aí um toque para você poder fazer. Vão me fazer uma pergunta. Gero, comprei um terreno para morar aqui em São Paulo. Posso enterrar essa pedra aonde será o portão? Pode, não tem o menor problema. Você pode estar enterrando essa pedra de turmalina negra na construção da sua casa, aonde será o portão, bem em cima da onde a pessoa passa. Para tanto, você mantenha o mesmo procedimento, tá? Então tá aí um toque para a entrada da sua casa, estabelecimento residencial e casas de passeio, que você pode estar se utilizando para barrar as energias densas dentro do local onde você vai, enfim, morar, ter aí os seus momentos de descanso. No meu centro aqui, por exemplo, na porta de entrada em cima tem uma turmalina negra. Nós cruzamos ela e colocamos ali na passagem porque ficava meio desconfortável, né? Nas laterais. Como eu tenho um nicho que me permite colocar a pedra ali, eu coloquei ela acima da cabeça das pessoas. Então, automaticamente, quando as pessoas adentram o meu centro, elas já estão dentro de um campo de energia mineral ligado ao Obaluayê, que é transmutador. Beleza? Ótimo. Entramos na nossa casa, nós temos lá, hoje é mais difícil, né? A nossa sala de visitas, por exemplo. Antes tinha uma sala de visita, tinha uma sala de TV. Hoje, como não se usam mais apartamentos, e sim apertamentos, né? Tudo ficou bem pequenininho. Numa sala que eu receba visitas, que eu fique com a família vendo televisão, né? Qual que é a melhor pedra que eu posso estar me utilizando para poder absorver as energias densas que vêm pela mídia, pela televisão que está ligada, que muitas vezes eu vejo jornal, essas desgraças todas, e pelas pessoas que ali vão para poderem conversar, bater um papo, às vezes acaba desabafando, né? Falando alguma coisa que não é legal. Veja, a turmalina negra segurou uma parte da energia dessa pessoa, mas a partir do momento que ela começa a falar, ela está criando o verbo, né? Ela está criando força para deixar cargas parasitárias naquele ambiente e em você, que vai estar escutando o que ela está falando. Então é muito simples, nós vamos dar um toque para vocês com pedras pequenas, por exemplo. Ó. Você pode pegar aqui pedra da lua, que é essa pedra pequenininha aqui que está na minha mão, né? Pedra da lua, você pega umas 2 ou 3 pedras da lua, como essa que estão aqui nas minhas mãos, pega 3 vassouras de bruxa, pequenas, ó, pedras que você encontra aí nas lojas, né? Vassoura de bruxa. E você coloca essas 6 pedras com uma pedra de cristal, como essa aqui. Qual que é a função? O cristal ele é expansor, como nós falamos. Uma pedra de cristal é suficiente. Pega um vasilhame bonitinho, escolha aí da sua preferência, para colocar essas pedras energizadas dentro. Coloca o cristal que é expansor, coloca a pedra da lua. A pedra da lua, ela agrega energia tanto de Obaluayê quanto de Nanã-Buroquê. Então você coloca essas 3 pedras, essas 3 pedras da lua, que são decantadoras e transmutadoras também, e você coloca a vassoura de bruxa, que pelas próprias pontas que ela tem, ela vai absorvendo a energia do ambiente. A vassoura de bruxa, para quem não sabe, é uma pedra do orixá Omolu, é uma pedra que paralisa as energias densas e também é uma pedra muito utilizada pelos pais e mães velhos, pelos pretos e pretas velhas que a gente tanto gosta na Umbanda. Junte essas pedras nesse ambiente e deixe ali, naquele vasilhame que você gosta, porque elas vão atuando naturalmente na frequência expansora que é do cristal, elas vão atuando naturalmente para poder tirar toda essa carga mental
que é criado nesses locais. Então você assistiu o Jornal da Noite, tem notícia boa, tem notícia ruim, aquilo impacta um pouco com a gente, cria uma energia. Quando desligamos a televisão, automaticamente o ambiente começa a ser limpo por essas pedras. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma limpeza energética com essas pedras, com a turmalina negra? Pelo menos uma vez por mês eu reenergizo essas pedras, por exemplo, com um bastão de selenita, né, ou com uma placa de selenita, e nós renovamos essa energia para você poder estar obtendo uma carga de força positiva que pelo menos atue de forma positiva naquele ambiente. Vamos para a cozinha agora. Que pedra eu posso estar utilizando na cozinha? Cozinha não é lugar de briga, cozinha não é lugar de discussão, cozinha não é lugar de lamento. Sabe por quê? Porque cozinha é lugar de criação, é ali que você faz o seu alimento. Imagina quando você sobrecarrega esse alimento com essas cargas nocivas, o que não entra dentro de você? Eu desaconselho televisores em cozinha, porque dependendo da programação que você esteja sintonizado, você perde primeiro a atenção daquilo que você está fazendo, se torna um gesto mecânico. Segundo, você está agregando aquela energia no alimento que você está consumindo. Então, automaticamente, coloque nesse ambiente uma pedra que harmoniza as emoções. Está ela aqui, ó, um quartzo rosa, por exemplo. São energias sutis, são energias mais sensíveis, são energias necessárias para você estar preparando um alimento com mais equilíbrio, com mais harmonia. Mantenha a limpeza das pedras sempre uma vez por mês nesses casos. Então você pegue um cantinho da cozinha, coloque perto do fogão, que é onde você cozinha, não dentro do fogão, né? Vai poder dar panela de arroz, a pedra, para colocar bastante amor aí, não precisa isso. Coloque ela próximo da onde você cozinha, para que essa energia ela possa estar girando sutilmente no ambiente. E colabore, né? Não vá para a cozinha falando da vida alheia, não vá fofocando, não vá reclamando, porque é ali que você faz o alimento do corpo que você habita como na condição de espírito. Entramos no banheiro, né? O banheiro, na cultura africana, ele é tido como lugar de morte. Por que ele é tido como local de morte? Ora, porque tudo que nós expelimos para fora do nosso organismo, urina, suor, fezes, é aquilo que não presta. É aquilo que não nos faz bem. Então, quando nós vamos ao banheiro, nós vamos para nos livrarmos disso. Nós vamos para limpar. Seja no vaso sanitário, seja no chuveiro ou mesmo na pia, né? Nós escovamos os dentes, essa coisa toda. Então, automaticamente ali dentro, a energia ela é muito lenta, é uma energia muito parada. Então, nós precisamos de uma pedra que, vibrando na força de um orixá, quartzo rosa para a cozinha é Oxum, né? Quando nós falamos de uma força de orixá, para o banheiro nós indicamos a ametista, que é essa pedra aqui, ó. Ela vai aparecer em outro local da sua casa, mas por enquanto nós estamos entrando. Essa pedra ametista é a que vai no banheiro da sua casa. Por quê? Porque na força de Nanamburoquê, a ametista tem uma função natural de decantar a energia mais densa de um ambiente. Lembra lá das águas dos rios, né? No fundo do rio é um lodo, que é toda a sujeira da água que é filtrada. Canalize isso para o seu banheiro, por exemplo. Está cheio de lodo energético. E quando você termina de fazer a sua higiene pessoal, que você sai, esse lodo tem que ser limpo. Então é onde colocar uma pedra de ametista no banheiro facilita muito essa energia decantadora que você vai estar se utilizando, né? Como você vai tomar banho, ametista e quartzo rosa são pedras d'água. São pedras que precisam ir na água pelo menos uma vez por mês. Como você toma banho, automaticamente o vapor do banho, as gotas que podem cair na água são benéficas. Abastecem a estrutura d'água que através dos microporos dela, ela vai absorver. Bacana. Vamos para os quartos agora? Ótimo. Você tem filhos? Filho é problema, né? Eu ainda não tenho, mas ouço as histórias por aí. As crianças costumam ser muito agitadas quando são pequenas, né?
tem aquela agitação natural, o bebê que não dorme, que acorda chorando. Que pedras eu posso estar colocando para equilibrar o quarto de uma criança, por exemplo? Eu posso estar colocando uma água marinha, pedra de Iemanjá, junto com quartzo rosa, pedra de Oxum. São pedras que trabalham a energia, né, da criação, que é necessário para a criança nessa idade, está descobrindo a sua energia, e eu trabalho a energia do amor, do equilíbrio emocional, aonde a criança ela não vai ficar no estado vegetativo, até porque o bom da criança é que ela se mexa muito, mas ela vai conseguir manter um equilíbrio principalmente na hora de dormir, onde ela vai ter um sono mais equilibrado e um sono mais tranquilo. Então, no quarto das crianças, nós recomendamos a água marinha e o quartzo rosa. Essa pedra substitui o quartzo rosa somente pela água marinha quando a criança sai da fase infantil e caminha na fase juvenil para a fase adulta, porque é a fase justamente do espírito ser criativo, do espírito procurar o seu lado criativo, a sua criação, né? A sua expansão, é onde ele vai intelectual, onde ele vai decidir estudo, onde ele vai decidir profissão, onde ele vai decidir o rumo da sua vida, né? Vão sair os casamentos e o segmento familiar vai adiante. Então, da fase juvenil para a fase adulta, nós recomendamos a pedra de água marinha, que vai trabalhar toda a estrutura criativa do jovem, da jovem, que estejam nessa residência. Bacana, chegamos dentro do quarto dos adultos. Então, quais pedras nós podemos trabalhar? Ótimo, volta ela aqui, a ametista. Por quê? Por ser uma pedra decantadora e por sermos seres diferentes, um casal não está em harmonia toda noite, mas ele não precisa ir dormir em desarmonia. Quarto é um local sagrado, onde somente os donos dele devem entrar. Sabe uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos e recomendo para vocês? Evite de deixarem que amigos, parentes, vizinhos, pessoas de confiança fiquem entrando no seu quarto, sentando na sua cama, contando as lamúrias, fofocas ou aventuras neste local. Porque é um local muito particular, gente. É um local seu, do seu marido, da sua esposa, onde vocês mantêm a intimidade do casal, onde vocês têm as suas roupas pessoais, onde vocês deixam a sua energia impregnada na cama, porque dormem lá, às vezes até mais de 8 horas por dia. Uma pessoa que vem de fora, que tem um outro tipo de energia, ela não pode ficar entrando no seu quarto, porque ela vai trazer a energia dela para o meio do casal. E tem gente que faz isso e acha que é a coisa mais natural do mundo. A casa tem um local que se chama sala de visita. É ali que visita fica. No máximo você leva ela para a cozinha e olhe lá. Porque tem ambientes da sua casa que não devem ser frequentados por pessoas que estão na rua. Né? O banheiro, principalmente que você toma banho, o vaso sanitário que você senta com frequência, não deve ser deixado para outra pessoa utilizar. Porque ali ficam as energias. Então tem que ter um banheiro para visita, que hoje é raridade. Né? Essas coisas todas, como não tem, nós temos que ter muita cautela. Né? Temos a pedra que decanta essa energia, mas temos que ter muita cautela em pontos da nossa casa que as pessoas não devem entrar. E o quarto do casal é uma desses. Os guias estão sempre falando a respeito disso. Nós temos que ter muita cautela porque aquela energia ficou ali. Começamos depois a trabalhar ela vai ficando mais densa, o casal briga e não pode dormir de cara virada um com o outro. Então, é necessário uma pedra de ametista dentro do quarto, justamente para quê? Para que essa energia seja decantada caso ocorra ali. E para que o casal não vá dormir um ao lado do outro. É uma coisa difícil, né, gente? Você está com uma pessoa do seu lado que você não quer falar com ela. Você vai dormir ali naquele ambiente, você não quer falar, não quer encostar naquela pessoa. Deve ser super chato isso. Então, a pedra de ametista ajuda no quarto a decantar as energias mais densas de um casal,
para que sempre esteja em harmonia aquele ambiente aonde ele vai descansar. Suponhamos agora que dentro da sua residência tenha um paciente, né? Tem uma pessoa doente que fica enfronhado lá dentro de um quarto o dia inteiro. Nesses locais é preciso, primeiro, deixar a luz solar entrar todos os dias, abrir as janelas para ter a renovação do ar, para tirar aquela carga parasitária que fica instalada ali, que é o ar viciado. E quais pedras nós podemos utilizar num quarto como esse? Primeiramente, utilize-se de um quartzo verde, Oxóssi, e de um quartzo rosa, Oxum. A junção dessas duas pedras, primeiro que faz uma cor bonita, o verde e o rosa, né? A junção dessas duas pedras, ela permite que esse estado emocional e consciencial, junto com o problema físico, sejam trabalhados nas pessoas. Elas não vão curar, elas vão trabalhar o mental da pessoa para que ela possa buscar mentalmente o equilíbrio na sua vida. Por que um paciente, às vezes, demora muito para se recuperar no hospital ou numa residência? Porque automaticamente ele fica num estado de baixa vibração. Ele fica mais depressivo, ele fica mais cabisbaixo, ele fica mais infeliz. E isso contribui para aumentar a dificuldade da recuperação dele. Estas duas pedras trabalham o mental e o emocional para que o pique nesse paciente não seja anulado. Então o que acontece? Nós encontramos nessa posição dessas pedras a facilidade de estar reequilibrando as forças desse paciente. Então veja, as dicas para casa que nós demos até agora, elas entram no campo energético dentro de um coletivo, ou seja, vale para todo mundo que está ali dentro. Nós ainda chegaremos às indicações das pedras para problemas mais pessoais, como você pode estar aplicando essas pedras para alguns problemas, sejam de ordem física, sejam de ordem espiritual. Esse que nós estamos mostrando, vocês podem fazer tranquilamente, porque ele adentra dentro de um campo familiar, né? Dentro da residência aonde você vai residir. Tá ok? Nós vamos encerrando essa aula por aqui e voltaremos na próxima aula para indicar para o comércio como é que você pode trabalhar com as suas pedras. Um grande abraço, muita luz para vocês. Até lá!